Bem-vindo ao canal Escatológico. O livro de Joel, o profeta Joel, diz assim, aliás, é o livro citado pelo apóstolo Pedro em Atos capítulo 2, versos 16 a 21. Então vou ler esta citação. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima no céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Na época do impeachment da senhora Dilma, nós íamos lá nas manifestações e nessa época, justamente aí nessa época, nesse burburinho, eu sonhei um sonho. Eu não posso dizer que eu sou um sujeito novo, Estou perto aí dos 60 anos. Mês que vem completo 58. E vejam só, eu tive um sonho nessa época que foi o seguinte, que muito me impressionou, Mas agora começa a fazer sentido. Vejam só, a coisa não tinha, Vejam só, naquela época do impeachment da Dilma, onde nós estávamos nas manifestações, e o meu sonho era justamente todo mundo na manifestação, e a gente tem aqui em Brasília tem um eixo monumental, que ali ficam os monumentos, fica o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional, e tem o eixo rodoviário. E esse eixo rodoviário fecha aos domingos e feriados, para a população poder ali brincar, se divertir. É um espaço que as famílias vão. Ali o sujeito pode andar de bicicleta, jogar futebol, soltar pipa, fazer o que quiser. Andar de skate, etc. Então nós estávamos ali, na altura de uma quadra aqui chamada 305, tá 205, é assim. Aqui em Brasília é assim. Na asa sul, Que esse eixo rodoviário, ele passa pela asa sul e depois pela asa norte. É grande, gigante, é uma pista de corrida. Então, nós estávamos ali e no meu sonho, vejam só o que acontecia. Vinha um grande avião de carga, era um Hércules, semelhante àquele Hércules C-130, gigante assim. E ele vinha passando baixo, assim, bem baixo. Então, em um voo quase rasante, ele abria aquelas comportas e soltava uma fumaça roxa, uma nuvem roxa. E no meu sonho eu ficava olhando aquilo, e aquela fumaça, aquela nuvem roxa, ela ia atingindo as pessoas, e as pessoas iam desintegrando, virando pozinho. Igual naquele filme, depois isso apareceu no filme da Marvel, No filme da Marvel, aí mais um dos mais recentes. Então apareceu aí essa cena, uma cena semelhante. Então essa nuvem vinha atingindo as pessoas, aí todos os meus amigos estavam lá, pai, o povo morrendo, caramba, aí eu saí correndo, E logo, e é sempre assim no sonho, Quando aquilo ia me atingir, pum, acordei.
E fiquei com aquilo na cabeça, a China, né? A China, rapaz. Vejam só o que aconteceu agora. Não pode dizer que o vírus que está por aí não é chinês, né? A gente não pode falar. Tá bom, então é um vírus alemão, tá? Que atacou primeiramente na China, tá bom? Então esse vírus, né? Seja lá o que for, se é alemão, se é americano, se é brasileiro, né? Ocorreu na China, né? O paciente zero foi na China e dali se espalhou pelo mundo, né? Então, o que está acontecendo aí hoje, né, é justamente, tem essa origem. E seja verdadeiro ou falso, a origem de toda essa confusão foi na China. Eu não sei se isso é um ensaio para o fim do mundo ou é o começo do fim do mundo, né? Os dias finais. Mas é muito interessante que surgiu, né? Eu não contei isso antes, tal. Para mim, na época, não parecia tão relevante. Tão relevante. Então, será que os caras vão criar algo, né? Então, uma nuvem, né? A nuvem, né? A forma que Deus estava mostrando, né? A forma que Deus estava mostrando, né? Que a China iria espalhar algo ruim pelo mundo. E isso aconteceu, né? A China espalhou esse vírus, né? Eu não sei a nacionalidade do vírus, né? Se ele tem um passaporte chinês, né? O vírus tem um passaporte chinês, né? Ou italiano, né? Que lá na Itália o negócio tá feio, né? Então, é isso, nós estamos mesmo vivendo esses últimos dias, né? E Deus está dando sonhos, né? Só que naquela época, né, quem poderia imaginar, né, que isso aí iria ocorrer? E outra coisa, né, aqueles que zombam das teorias, ou dos teóricos da conspiração, né, é isso aí, justamente isso, pessoal, né? Vocês estão vendo a teoria em prática. É a teoria em prática. Mesmo que isso seja, né? Se alguns aí conseguirem provar que isso é falso, que isso é fake, né? Que esse vírus não existe, que é tudo encenação, então vocês podem ver aí, né? A encenação, né? A concretização em forma teatral de tudo o que nós sempre falamos, né? Que os governos, eles querem o quê? É o controle total, Big Brother, pessoal, né? Então tá aí, se você não leu ainda o livro 1984, do George Orwell, aproveite. Aproveita aí que você está em casa, lê o livro, tem na internet, deve ter até na internet. Se você não tem o livro em papel, né? Até bom não pegar em papel para não se contaminar. A China está dizendo aí que vai acabar com papel, está queimando moeda, né? Mas eu lembro que na década de 70, 80, década de 80, né? 70, 80. Na década de 80, eu falando lá com um amigo meu, eu falei a respeito disso, né? Que iria haver um caos no mundo. E o cara não crê na palavra de Deus. E eu já falei em algum vídeo aqui. Eu creio sobre isso aí que aconteceu. E aí eu falei para ele, a gente era estagiário, né? Aí eu falei para ele, rapaz, vai ocorrer alguma coisa no mundo que eles vão acabar com papel moeda. Vai ser, né, uma marca, você vai poder comprar, né, mediante um artefato, uma marca, uma tatuagem, alguma coisa assim. Você vai poder comprar ou vender. E você vai ter que ter isso aí, né? Ele riu muito da minha cara, né? Mas será que ele está rindo aí agora? Com toda a tecnologia que nós temos? Então, realmente, se é fake, né? A teoria, ela
se concretizou de modo teatral. E se não é fake, né, a teoria está concretizando, né, os planos daqueles que querem implementar a nova ordem mundial, justamente nos termos da profecia bíblica. Então você pega lá Apocalipse 13 e você vai ler. Né? Você vai ler e você vai entender. E nós sabemos aí que os eventos, tudo aquilo que está ocorrendo, que Jesus previu e predisse em Mateus 24, né? Que iria ocorrer fome, guerra, pragas. As pragas, né? Ali ele fala sobre esses agentes provocadores disso, e pelo contexto, você pode entender que não é apenas algo natural ou sobrenatural, mas também isso iria ocorrer pela intervenção humana. Né? Há um livro aí que tá rolando aí na internet isso, você já deve ter visto. É um livro que foi escrito em 1982, alguém fez um vídeo sobre isso, mostrando já que em Wuhan, que é a cidade onde surgiu o paciente zero, provavelmente um comedor de morcego, que ali existe laboratórios que eles criam e geram arma biológica. Né? Então é isso, pessoal. Né? Os dias são difíceis. E nós estamos aí às portas do cumprimento, né, das profecias bíblicas em sua inteireza. Né? Fiquemos, portanto, alertas. E realmente, né, todo mundo isolado, trabalhando em casa. Então é um momento aí para a gente tentar meditar sobre essas coisas, né, que estão ocorrendo. E é ao mesmo tempo, né, gratificante, porque para aquele que crê na palavra de Deus, a gente sabe que isso é o cumprimento dela. Tudo isso está ocorrendo, né, é o cumprimento das profecias. Então, para aquele que não crê, isso é uma coisa aleatória, é uma coisa assim que, né, não tem nenhum significado. Né? Mas vejam só. Deus deixou bem claro em sua palavra, lá no livro de Lucas, que quando todas essas coisas, né, estivessem acontecendo, que nós deveríamos levantar nossas cabeças e agradecer a Deus, porque a nossa redenção estaria mais próxima do que nós esperamos, ou do que nós esperávamos. Então, Jesus fala assim, Jesus fala, vejam só, o sinal do fim dos tempos. Quando acontecerão essas coisas, e qual será o sinal de que elas estão prestes a acontecer? Cuidado para não serem enganados, pois muitos virão em meu nome dizendo, sou eu, e o tempo está próximo, não os sigam. Quando ouvirem falar de guerras e rebeliões, não tenham medo. É necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não virá imediatamente. Então lhes disse, nação se levantará contra nação, reino contra reino. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em vários lugares, e acontecimentos terríveis, e grandes sinais provenientes do céu. Então, nós sabemos aí, nós temos visto
coisas assim muito estranhas, né, acontecendo no mundo. Mas antes disso tudo, né, prenderão e perseguirão vocês. Então fala aqui da perseguição, né? Pois eu lhes darei, mas convençam-se de uma vez que não devem se preocupar com o que dirão para se defender. Ele está falando aqui aos seus discípulos. Mas convençam-se de uma vez de que não devem se preocupar com o que dirão para se defender. Pois eu lhes darei palavras e sabedoria que nenhum dos seus adversários será capaz de resistir ou contradizer. Ele fala aqui, né? Aqui ele profetiza sobre dois momentos, né? A queda de Jerusalém e também uma profecia para os nossos dias atuais, né? Ele fala daquela geração, a geração que veria a sua volta, o seu retorno, é justamente a geração de judeus. Israel ainda existe. Israel não foi destruído, não foi eliminado. Mesmo com tantos inimigos, permanece aí, porque é um sinal de Deus. Israel é um sinal de Deus. Então permanece aí. Então aquela geração que ouviu ainda está aí, né? Ainda se encontra aí, aqui, para nós vermos. Né? É o atuar de Deus naquela nação. Porque nós nunca mais ouvimos falar de filisteus, né? Amorreus. Esse povo não existe mais. Então, ele fala: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra, as nações estarão em angústia e perplexidade, com o bramido e a agitação do mar. Então, nós estamos perplexos, né? O mar na Bíblia também pode ser o mundo dos gentios, né? As nações gentias. Então, os homens desmaiarão de terror, apreensivos com o que estará sobrevindo ao mundo, e os poderes celestes serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo de uma nuvem, com poder e grande glória. Quando começarem a acontecer estas coisas, levantem-se e ergam a cabeça, porque estará próxima a redenção de vocês. Então aqui, essa é a ocasião, justamente esse versículo 27, fala da segunda vinda de Cristo. Você pode ler em Daniel 7,13 também, algo a respeito. Em muitos casos, as predições nesse discurso se referem, em última análise, aos tempos do fim, embora ao mesmo tempo digam respeito à destruição mais iminente de Jerusalém em 70 DC. Portanto, não fiquemos desanimados quando aparecerem esses sinais, mas olhemos para cima com alegria, esperança e confiança. A redenção final em breve estará consumada. Vai estar consumada. Então são tempos também, são tempos difíceis. A gente fica apreensivo, não é verdade? Mas o Senhor, Ele fala para que não fiquemos. Né? Nós ficamos tristes, vendo aí muita mortandade, né? Aquela mortandade do Salmo 91, a mortandade que assola sobre a terra. É isso aí que nós estamos vivendo, né? O pessoal lá na Europa, né, rapaz? Lá na Itália, né? Estamos vivendo catástrofe, é uma catástrofe. É uma catástrofe. Mas precisamos ter fé em Deus. Ter fé na palavra de Deus.
uma forma de tentarmos levar esperança para as pessoas, né? Você que não crê, né? Se nós os crentes, aqueles que creem, nós estamos também apreensivos, né? Imagina você aí, meu irmão, sem fé em Cristo. Então, entregue a sua vida a Jesus, a Cristo, creia no Senhor. Porque a palavra diz bem clara, né? E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, invoquemos o nome do Senhor Jesus. Invoca o nome dele, meu irmão. Né? Vamos invocá-lo, a Cristo. Né? E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, tudo isso acontece muitas vezes para que voltemos os nossos olhos e o nosso coração a Deus. Né? Que como pecadores, nós muitas vezes nos preocupamos muito com a vida aqui, né? Nós estamos vivendo neste mundo, mas a nossa vida vai muito além disso aqui. Então invoque ao Senhor, né? Oremos por todos aqueles que estão sofrendo e tenhamos os olhos voltados para Deus. Fica a dica. Muito tempo sem tocar, perdi aqui os calos. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas.